A pergunta de hoje é a seguinte: você não acha que o sentimento de culpa é o melhor remédio para combater os preconceitos? Não, não. O sentimento de culpa é um desastre. O sentimento de culpa é parte do problema e não é parte da solução. E isso daí é um debate importante, porque muita gente pensa que, por exemplo, um psicopata não tem sentimento de culpa, então, por causa disso, ele vai fazer coisas horrorosas. Não é nada por causa disso, não. A pessoa pode fazer uma vida bonita e ser completamente ética, sem precisar estar com medo do sentimento de culpa. Ela pode ser ética e se comportar de maneira virtuosa, porque é da sua vontade. O sentimento de culpa vem do superego. A vontade de ética vem de mim. Significa, em termos psicanalíticos mais comuns, vem do ego. Então, eu não quero nada que venha do superego. Eu não, mas o psicopata, ele é psicopata porque não tem superego. Não é isso, não é isso. O psicopata, ele é obcecado pelo superego, porque ele faz tudo contra o que o superego diria. Então, se ele não tivesse superego, se ele fosse indiferente ao superego, ele poderia dedicar a vida dele a polir maçaneta de porta. Não é isso. Ele dedica a vida a fazer coisas antiéticas. Então, ele está ligadão no superego, só que do lado da vingança. O sentimento de culpa é parte do problema. Primeiro de tudo, vamos entender por quê. Porque o sentimento de culpa é uma acusação pesada e um enquadramento injusto. Porque o sentimento de culpa sempre te diz: você é um monstro. Você fez tal coisa, você é um monstro. Você deve se arrepender e ser outra pessoa. Tchan! A injustiça é curiosa, porque a justiça depende de uma punição pelo erro. Você tem um erro, você reconhece o erro. Vamos dizer que o juiz te condone a 2 meses de prisão. Você paga aqueles 2 meses de prisão e você está quite com a sociedade. O sentimento de culpa, não. O sentimento de culpa te diz: você é um monstro. Você deve se arrepender de ser quem você é. E isso daí é como se você tivesse furado um sinal e recebesse uma penalidade de 10 anos de cadeia. É excessiva e, por excessiva, a penalidade é injusta. A justiça depende de acertos de contas que pareçam justos. Então, reconhecer o erro é dar de 10 em sentimento de culpa. O sentimento de culpa dá uma vontade de vingança, porque um exemplo típico, né? O cara enche a cara na véspera. No dia seguinte, ele tem uma ressaca moral que inclui não só a ressaca física, mas um sentimento de culpa horroroso pelo que ele fez ontem. E aquilo fica atormentando ele durante o dia inteiro. Como é que ele resolve isso? Bebendo mais, bebendo mais. Você toma a Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica, o que fez a vida inteira? Ela operou o sentimento de culpa para o católico ficar sob o poder da igreja. Então ele tinha que se confessar, receber a penitência, prometer nunca mais pecar. E o que acontecia? Ele saía dali para pecar mais. Por quê? Porque o sentimento de culpa não se sustentava. Ele não via um comportamento indesejável. Eu dou, por exemplo, da minha própria história, que eu acho básica, que é o seguinte: a minha família era católica e eu fui católico até os 15 anos de idade. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha descoberto a masturbação aos 9 anos de idade e estava feliz da vida com aquilo. Mas quando eu fiz 12 anos, o meu irmão chegou para mim e disse: você sabe que isso é pecado mortal, que você vai para o inferno por causa disso?
você sabe que você tem que se confessar a cada vez. E eu fiquei horrorizado. Não sabia que aquela coisa tão gostosa, alegre, que não fazia mal a ninguém, era uma coisa tão horrorosa. Então, bom, não que eu tivesse parado de me masturbar, claro, mas eu continuei a me masturbar, agora com sentimento de culpa. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir ao padre e dizer para ele que eu fazia essa coisa medonha. Então ele dizia, oh, então reze 3 Padre Nossos, 3 Ave Marias, e aí eu te absolvo. Os processos de psicanálise são processos de buscar justiça. Uma coisa que a gente descobre desse tipo, a gente vê que é injusta. Então o sentimento de culpa, que é um medo terrível, porque ele faz parte do medo do desamparo. Porque se eu sou um monstro assim, pô, ninguém vai gostar de mim, então eu vou ficar desamparado. Eu não posso me comportar de uma maneira tão monstruosa. Caso contrário, ninguém vai gostar de mim. Então, o que acontece? A gente fica com raiva de ter recebido uma punição excessiva e aquele erro fica engatilhado, se é que for um erro, porque, caceta, no meu caso, coitado do menino de 12 anos se masturbando, você dizer que aquilo era um erro, mas se for um erro, você vai ficar com raiva de ter sido excessivamente punido pelo sentimento de culpa. E não vai entrar o teu desejo de ética, vai entrar o teu desejo de vingança e você vai fazer a mesma coisa outra vez. Então o sentimento de culpa serve, sim, a um propósito, que é um mais eficiente instrumento de manipulação das pessoas, que jamais foi inventado. Basta você ver que a Igreja Católica está aí há 2000 anos. Basta você ver que o coitadismo, o vitimismo, os oprimidos querem que você se arrependa de ser opressor. E aí você vê os pais de hoje em dia. Os pais de hoje em dia, eles já abdicaram da autoridade por causa do sentimento de culpa deles serem opressores em relação aos filhos. Resulta o quê? Uma criançada mimada, encostada, todos dependentes do coitadismo. Isso é um dos frutos do sentimento de culpa. Então você vê que o sentimento de culpa não joga pelo lado da cura, ele joga pelo lado da doença.